Olá, meninos e meninas, Sérgio Sherman aqui, mais uma vez com vocês, no Old School Gymcast, o meu podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, saúde física, saúde mental, treinamento, nutrição. Também mostramos algumas histórias de vida, histórias e lições de vida, tá bom? Toda quarta-feira aqui com vocês, hoje não seria diferente, com um convidado especialíssimo. A gente já fala quem é. Vem contigo. Hasta la vista, baby. Meninos e meninas, estamos de volta aqui. E como eu já disse antes, hoje é um convidado muito especial. Só tem convidado especial, aliás, aqui, né? Hoje a gente tem uma pessoa bacana, amigo pessoal meu, enfim. Ele é um cirurgião plástico, é um perito. Ele vai falar mais pra gente o que ele é, afinal de contas. Profissional das melhor qualidade, ele pode ter certeza. Então, com vocês, conosco, Alexandre Kataoka. Opa, meu querido, dá a mão aqui. Cara, irmãozinho. Obrigado aí por ter chamado. Eu costumo brincar com os convidados, é um prazer quase sexual. Quase. Poxa, mano, não, eu tava te falando, eu sou fãzaço seu, né? E não de hoje, né? Não é de hoje, desde a época de cantor. Puxa, câmera em mim. Muita gente não sabe dessa minha faceta, eu também fui cantor, vocalista de uma banda nos anos 80. E desenterrei. Porque tem gente que não vai entender nada. Não vai entender, assim? Que cantor, meu, da onde que esse cara cantou? Então, desde essa época, mas, pô, também te acompanho aí como treinador, você é uma inspiração aí pra uma galera, eu sei disso, né? Eu até me surpreendi agora, você falou 62, eu falei, caramba, como assim 62 nesse shape, nessa cabeça e do jeito que você tá? Então, isso pra mim, isso é saúde, né? Trazer pra galera aí, pra molecada principalmente, se afastar das porcarias e entrar de cabeça aí nesse mundo aí, que a musculação é um momento aí da gente ter e melhorar a nossa saúde. Que legal, Alex, eu fico feliz, é uma honra tê-lo aqui. Então, fala um pouco de você. Vamos conhecer melhor o Alexandre Kataoka. Quem é o Alexandre Kataoka? Alexandre Kataoka. Você já é conhecido, eu vivo vendo você na televisão. Fala, meu amigo ali. Olha ele, né? Mas enfim, para quem não conhece, quem é o Alexandre Kataoka? Na verdade, eu nasci aqui em São Paulo, sou da Zona Leste, criado Belém, Tatuapé. E aí acabei... Kataoka é russo, obviamente. O russo, meu sobrenome russo, meus ancestrais russos, né? Que vieram da Sibéria, na verdade, né? Desculpa, brincadeira. E aí fui fazer faculdade fora, fui para Marília, né? Na Faculdade de Medicina Estadual de Marília. Na verdade, num primeiro momento, eu quase fui policial, prestei barro branco. Caramba, que legal. Quase fui policial, e aí deu na minha cabeça prestar a faculdade de Medicina, passei na faculdade de Medicina, e fiquei 8 anos em Marília, 6 anos da faculdade, 2 anos de residência de cirurgia geral. E lá eu vi que eu gostava também, além da cirurgia geral, eu gostava de cirurgia plástica, né? Então vamos mudar um pouco, vamos começar a estudar cirurgia plástica. Foi aí que eu fui para Santos, fazer na Santa Casa de Santos minha residência de cirurgia plástica. Prestei minha prova de título de especialista. Na mesma época, eu prestei um concurso da Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Sou perito concursado da Secretaria de Justiça, do Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Então, eu faço, concomitante ao meu trabalho de cirurgião plástico, sim, também a perícia médica. Eu sou concursado da Secretaria de Justiça. Então, a gente recebe hoje os casos de erro médico em cirurgia plástica, alguma coisa de medicina legal também a gente faz, né? E vim para São Paulo e agora estou estabelecido em São Paulo mais de 10 anos, tá? 13 com a sua anos. clínica? Minha clínica, meus consultórios eu tenho aqui em São Bernardo, né? Eu moro em São Bernardo, no ABC. Como chamam as clínicas? Kataoka mesmo. Clínicas Kataoka. Isso, aí a gente faz nosso trabalho de cirurgia plástica, mas também faz a parte pericial para o Estado, né? Então, tenho esses dois trabalhos, sou diretor da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica também, eu tenho... um cirurgião plástico fizer alguma besteira, acaba caindo de alguma maneira ética, cível ou criminalmente pode cair, né? Essas ações, né, que são de erros médicos, essas ações de qualquer problema aí que são ligados a erros mesmo, acaba caindo comigo, né? E a gente faz essa análise, né? E mais recente, eu tô no CREMESP também como coordenador na Câmara Técnica do CREMESP, que é a parte ética, né? Sim. Também
Médico que tem algum deslize, tem alguma denúncia e a gente vê e faz essa análise toda. Então a gente trabalha em diversos campos aí, né? Legal, Gosto muito da musculação, musculação é minha vida você também. treina, né? Dá pra ver que você tá fortão, sempre foi, né? Não, e é minha vida já há mais de 25 anos. Tá, Né? Que nem eu te falei, eu pesava 58 quilos. Eu entrei na faculdade com 54 quilos e não estava saudável. Aí a gente começou a ter uma vida saudável e, putz, isso muda a vida, né? Porque te afasta de bebida alcoólica, te afasta de droga, acaba tendo hábitos melhores, né? Hábitos alimentares melhores, hábitos saudáveis. Então isso daí é muito bom e pra mim, putz, faz uma diferença bem grande na minha vida. Né? Que bacana, tá com um corpo bom, legal, parabéns, tá grande. Não, mas ainda falta, é sempre aquilo, né? Ainda falta, Nunca né? tá sempre Não, ainda falta e a gente vai ficar melhor. Parece que tá envelhecendo, vai melhorando, pô. Não parece nada. Então, o que eu ia te perguntar? Cirurgia plástica. Hoje, a cirurgia está avançada, enfim. Demais, né, Thiago? Eu até vejo assim, muita gente fala, pô, mas pra que fazer isso? Pra que colocar seio? O teu tá bom, pra quê? Eu vejo de uma forma positiva, acho que é legal. Sim. Pô, eu acho pequeno, eu quero aumentar. Sem sombra de Faça. dúvida. Não sei o queira, faça. Eu acho bacana. Isso é uma coisa que vai te fazer feliz, vai te deixar bacana. Autoestima. Eu sou totalmente a favor de procedimentos estéticos dessa natureza. Onde eu vejo o problema é no exagero. Tem gente que perde a mão. Acho que o problema está mais aqui do que no... Perde a mão. Perfeito. Então, uns seios de 3,5 kg. Tem essas doideiras. Tem essas doideiras. Começa a colocar glúteo, não para mais. Não para mais. Fica uma coisa... Procedimento estético e a coisa perde a estética. Sim. Então, perde a mão, né? Tem muito... Você deve ver muito isso. Putz, não? Demais, Chama. Na verdade, a cirurgia plástica está aí para ajudar as pessoas, né? Ajudar a autoestima. Faz parte da saúde física e mental. Muitas pessoas têm problemas de fato por conta da estética não tá boa. Pega uma menina aí que tem os seios, uma mama muito grande, começa a ter problemas até físicos e psicológicos também. Pô, a cirurgia plástica num caso desse vai melhorar demais. Ou ao contrário, uma menina que não tem absolutamente nada, perdeu a feminilidade dela e ela sente mal com aquilo e vai buscar uma ajuda. A cirurgia plástica tá aí mesmo, é para ajudar essa pessoa a ter uma felicidade, ter uma saúde, porque a saúde não é, pela definição da OMS, não é somente ausência de doença, é todo um bem-estar biopsicossocial. E a cirurgia plástica está aí para isso. Então, aquela coisa de banalizar a cirurgia plástica, é isso que você falou, né? E é o que está acontecendo demais, né? O Brasil fica sempre entre o primeiro e segundo país no mundo a fazer cirurgia plástica, tá? Então, aqui tem excelentes profissionais, como também tem profissionais bem complicados, né? Cabe ao profissional ver um paciente que está exagerando, cortar esse paciente, né? Tem que partir do médico. Tem que partir do médico. O cirurgião fala, escuta, isso não vai ficar bom. Anteontem, na sexta-feira. Existe um protocolo, tipo, olha, isso não vai ficar legal em você, ou não, mas eu quero fazer mesmo assim, ele tem que fazer. Não, de maneira alguma. De maneira alguma. 20% dos pacientes que nos procuram não têm indicação de cirurgia plástica. E o que a gente é obrigado a fazer? Isso é obrigação do médico, isso faz parte do trabalho médico. É negar o procedimento e encaminhar esse paciente para quem é necessário. Por exemplo, muitas vezes tem uma doença que chama dismorfismo corporal, que na musculação, no meio maromba, tem muito, a vigorexia. O cara se olha no espelho e sempre se acha pequeno. O cara se olha no espelho e fala, tô um frango, e quer mais. Na cirurgia plástica também. É um tipo de dismorfismo corporal. Por exemplo, a garota já tá bonita, já tá com as mamas bonitas, mas quer mais. E cabe ao cirurgião fazer a detecção dessa doença, porque isso é uma doença, tem CID, tá tudo... Só que, infelizmente, com direito a CID e tudo. Direito a CID e tudo, tá? E muitos cirurgiões, muitos profissionais, eu não falo só cirurgião porque tem hoje em dia tudo que é profissional mexe com a parte estética, né? Não conseguem detectar ou mesmo detectam e não mandam para o tratamento adequado, que é um psicólogo ou um psiquiatra, tá? Para você ter ideia, 20% desses pacientes deveriam fazer um acompanhamento psicológico, tá? Infelizmente não é o que acontece. Mas se você pega no seu meio, às vezes na academia mesmo, você pega um cara que tá bem, tá treinando, já tá com uma carga muscular boa, só que o cara fala que tá pequeno. Isso pode ser um indício, sim, de um problema psicológico dessa pessoa, um dismorfismo corporal. E dentro da musculação, a vigorexia. Então o cara treina.
toma anabolizante pra caramba, suplementa pra caramba, come pra caramba e acha que nunca tá bem. Então, isso dentro da cirurgia plástica é um comum, tá? Que a gente tem que saber tratar e tem que saber encaminhar esse paciente. Tem que encaminhar para psicólogo, psiquiatra, que seja. E a gente recebe muito, viu, cara? Paciente que fez 1, 2, 10, 15 procedimentos e nunca vai estar satisfeito. Não tá feliz. Não tá feliz e é um problemaço. Por quê? Toda cirurgia que a gente vai fazer é um potencial litígio, é um potencial processo, porque é um paciente que nunca vai estar feliz. Né? Então isso a gente tem até um trabalho que faz uns 2 meses que saiu na revista da Sociedade falando da influência da mídia, né, das mídias sociais e desses problemas de autoimagem e problemas jurídicos. E isso a gente detectou que uma grande parcela de quem procura cirurgia plástica tem. Distúrbio de autoimagem. Meu. Então, esse negócio de, vou fazer uma cirurgia plástica, não é só a cirurgia plástica. Por trás disso tem outras coisas. E que tem que tomar cuidado. Na musculação a gente vê muito isso no fisiculturismo. Muito. E eles têm como referência também, que sei lá, os atletas atletas profissionais gigantescos, fenômenos genéticos. Sim. É cara que é grande mesmo. Você pega um Sebum aí da vida, meu. Eu estava até comentando aí do William Martins. William Martins. Pesando 155 gigante. Se você tem uma pessoa dessa como referência, você não vai estar feliz nunca. Nunca. Como que você vai chegar nisso? A não ser que você tenha uma genética privilegiada para ficar daquele tamanho. Mas, Xamã, quantos anos que você está no meio? É difícil, né? É difícil, não é... Eu entendo que a gente faz tudo certinho, mas tem uma característica genética que não tem jeito, isso não tem como a gente mudar. E na cirurgia plástica é a mesma coisa. Tem características genéticas, fenotípicas, que a gente não consegue mudar. E você vai querer mudar numa cirurgia plástica, aí é a hora de você repensar e encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra. Exatamente. Próteses também, né? Próteses. Tem a panturrilha, não tenho panturrilha, vou colocar umas batatonas. Não, é aquilo, né? Tudo que beira a aberração, né? E eu falo para um bom cirurgião plástico, tem que ter bom senso, né? Como tudo na vida, né? Se você não rege sua profissão com bom senso, pode ter certeza que você vai ser um mau profissional. Eu não vejo muita diferença dessas cirurgias, procedimentos estéticos assim, sem noção, daquele pessoal que se aplica óleo, fica aquelas bolotas. Nada de diferente. Parece elefantismo. Bom, elefantíase. Você pegou a época do Sintol, do ADE, sim, né? Que a molecada aplicava na academia mesmo, antes de treinar. Não tem condições de fazer um procedimento estético. Vão aplicar isso. Começa a aplicar essas coisas. Hoje eu colho os frutos disso. Até hoje a gente tira Sintol e ADE de pessoas que colocaram há 20 anos atrás. Então, é um preço que uma hora paga. É uma bomba relógio, tá? Quem aplica esse tipo de coisa, pode ter certeza, vai ter problema. Mais cedo ou mais tarde. Não tem como, a conta chega, né? A conta chega. Ultimamente a gente está pegando os trabalhos aí, até deposição no fígado dessas substâncias, porque passa, vai para a corrente sanguínea, o órgão que vai depurar ou é fígado ou é rim, e vai ter lá essas substâncias no fígado ou no rim depositado durante muito tempo. A coisa é pesada, né? Então não é só o procedimentinho estético. Cara, quando o paciente chega para mim e fala, doutor, é só um procedimentinho estético. Não. Por trás de um procedimento estético tem vários anos de estudo, por trás disso é uma cirurgia. Cara, é medicina. E tem tantas coisas que na medicina não é exata, não é uma ciência exata, que a gente aplica anestesia numa pessoa e pode ter uma reação diferente de outra pessoa. Como que eu vou falar que é uma ciência exata que eu posso prometer alguma coisa? Absolutamente nada. Então, as pessoas que vão fazer esse procedimento, um procedimento estético, seja ele qual for, que hoje em dia está na moda, né? Todo mundo põe toxina botulínica, todo mundo põe preenchimento, acha que é a coisa mais simples do mundo. Não é, pessoal. Não é mesmo. Não é, entendeu? Tudo isso tem seu risco. E por isso que tem que fazer. Primeiro com um profissional adequado. E o profissional adequado é aquele que sabe indicar, é aquele que sabe fazer, e aquele que principalmente sabe, se tiver uma complicação, tratar essa complicação. Só que não é o que a gente está vendo. O macaquinho é treinado para aplicar, só que se dá qualquer problema, qualquer porcaria, não sabe tratar. E é o que a gente está vendo, tá? Cara, na sua área, a gente traz um paralelo. Quantos e quantos influencers aí que não tem nada, não tem formação, nunca treinou, começa a fazer vídeo e começa a dar treinos nada a ver. Como tomar, também tem isso. Você sabe disso. Tem bioquímico também. Como tem cara assim, como tem, né? E isso eu vejo, se a gente pega aí um monte de canais, tudo, é o que a gente mais vê.
Pô, e aí, meu? E a saúde do outro lado? Que se dane. Entendeu? Sim, Então, sim. são alertas que a gente está fazendo, e eu acho que isso é importante nesse tipo de programa para trazer para a população. Quando vai fazer um procedimento estético, ou mesmo procurar um profissional, saiba que o cara é qualificado, o mínimo de qualificação, exatamente. pô. Não dá para você fazer qualquer coisa com qualquer um, né, meu? Sua vida que tá lá. Exato. A internet, assim, eu costumo dizer, a internet é uma coisa maravilhosa assim, que aconteceu para o ser humano. Mas abriu um espaço para qualquer um, né? O cara abriu uma conta no Facebook e uma no Instagram, não sei quem disse isso uma vez, se foi Cortella, não me lembro bem, foi um filósofo. Abriu uma conta no WhatsApp, no Facebook ou no Instagram, você já é especialista em tudo. Você já virou expert pós-doc em todas as áreas. Chama, eu vejo isso na cirurgia plástica. O moleque acabou de se formar, pegou o título de especialista, já começa a dar curso. Mentoria. Meu irmão, é o coach, né? Aí todo mundo, todo mundo dá curso, todo mundo faz mentoria. Meu irmão, eu tenho uma bagagem aí, tô 20 anos de formado e muita coisa, me debruço em livro, vou estudar. Muita coisa para aprender, opa. Para você guiar uma pessoa, no mínimo você tem que ter um conhecimento e uma bagagem, principalmente das complicações, das porradas que você leva na vida, né? Infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente não é isso que acontece na nossa área, cara. E acho que na sua área é a mesma coisa. É, sim. Mas não só na minha área. Minha mulher está fazendo, ela é farmacêutica tal, e está montando, pretende montar uma clínica de procedimento, como você falou, né? Toxina botulínica. Preenchimento, essas coisas que um farmacêutico pode fazer, né? Porque tem uma certa limitação dependendo da formação, enfim. E então eu estou um pouco mais próximo disso, porque ela me mostra os vídeos, os cursos que ela está fazendo, enfim. A coisa é complexa. A coisa é complexa. Ela mesma fala, nossa, que medo, se dá uma coisa errada. Esses dias eu vi os fios que você põe por dentro, poxa, pega uma coisa errada. E um procedimento. E é o que você falou, deu qualquer complicação, você tem que saber o que fazer para contornar. Qual que é o problema? As pessoas não sabem, tá? Peguei esses dias aí um caso de uma lipoaspiração de papada. Uma lipinho de papada. Bom, quando eu tenho esses procedimentos, eu vou fazer em hospital e morro de medo, cara. Porque o pescoço, anatomicamente falando, tem um monte de artéria, um monte de veia, tem nervo. Meu irmão, você pegar uma arterinha que tem uma variação anatômica e sangrar, você tem que saber rachar o pescoço, abrir o pescoço e saber. Eu tenho essa formação, sou cirurgião geral, a gente tem uma formação em cabeça e pescoço e na cirurgia plástica também. E aí aconteceu que foi com um profissional, o profissional fez essa lipo de papada e mandou a paciente embora para casa, que fez um consultório. Chegou em casa, a paciente começou a crescer o papo dela, crescer, ligou pro profissional, ele falou, não, é normal, inchaço é normal ter. Foi passando a noite, o paciente começou a ter falta de ar, porque aquele inchaço não estava cedendo e estava comprimindo a traqueia. Ligou pro profissional, o profissional não atendeu, a filha viu aquele desespero e foi direto para o pronto-socorro. Não chegando no pronto-socorro, o paciente já estava em insuficiência respiratória aguda, não tinha como entubar porque o hematoma, ela fez um hematoma, o hematoma já estava comprimindo a traqueia e teve que ir para o centro cirúrgico fazer uma traqueostomia de urgência. Bom, fez a traqueostomia de urgência, chamou o cirurgião abriu, teve que fazer uma cervicotomia para chegar até o vaso e clampear o vaso. Como se tinha passado bastante tempo já do procedimento, esse procedimento evoluiu com uma infecção e deu uma coisa que chama mediastinite. Essa paciente veio a óbito, tá? E veio pra gente. Porcaria de uma. E veio pra gente, né, para fazer a análise aí pericial desse caso. Bom, aí a gente faz aquela análise da imperícia, imprudência e da negligência, né? E nesse caso, foi enquadrado nos 3 tipificadores de um erro de profissional, né? Imprudência, porque mandou e não orientou o paciente que poderia acontecer isso, né? Imperícia, porque não tinha uma formação adequada para fazer isso, né? E negligência, porque negligenciou todo e qualquer contato telefônico, negligenciou aquilo que o paciente já estava dando as caras que ia ter um problema e que teve o problema e morreu, né? Isso tipifica um problema criminal, que é um homicídio, tá? Tipifica um problema ético, porque não estava apto a fazer esse procedimento, e tipifica um processo civil, né? Porque vai ter uma reparação de dano. Logicamente, não tem valor no mundo que paga uma vida, né? De um ente querido, de uma mãe, de uma tia, de uma irmã.
Mas você entende que a banalização de todos esses procedimentos, aí no caso uma lipinho de papada, que levou a isso? Porque todo e qualquer procedimento poderia ter acontecido comigo, mas a forma de condução é que muda. De conduzir a coisa no pós, né? Certo. Então assim, é só um preenchedorzinho de nariz, aí dá uma baita numa necrose nasal, e aí? Sabe? Então, essas coisas que a gente tem que conversar, tem que deixar bem claro que não é só um procedimentinho. Esse procedimento realmente precisa ser feito? Essa é a primeira pergunta. Segundo, tem indicação? E se tem indicação, pessoa que está fazendo sabe acudir, sabe indicar, sabe pelo menos indicar para aquele que saiba tratar? Então, não é isso que a gente está vendo, infelizmente. Infelizmente, na nossa área está complicado isso. Caramba. A coisa, ela transcende. Aumentou muito isso, não? Pós-pandemia, todo mundo fazendo meu irmão, você não tem noção pós-pandemia o que a gente está pegando. Não, mas pós-pandemia, cara, a coisa ficou louca. Tá? Na verdade, na pandemia, né, esses procedimentos, eles bombardearam na pandemia. Eu operei muita cirurgia plástica na pandemia, porque as pessoas ficavam em casa, tinham trabalho de home office. Vou aproveitar e operar, porque eu estou trabalhando de casa, dá para operar, e de fato dava. Só que começou a ter o que a gente fala de banalização, todo mundo fazendo de tudo. Agora estão chegando os processos. Aumentaram em 30% os processos envolvendo práticas estéticas, 30% em 2 anos. Então a coisa tá louca, cara. A coisa piorou assim, a coisa pegou. Tá? O bicho pegou agora. Porque aumentou muito também a quantidade de pessoas fazendo o procedimento. Né? Deve ter é estatístico, né, meu? Se você começa a aumentar o número de procedimentos, a estatística está aí, infelizmente. Aumentar também. Vão ser maiores, né? Então, isso é um alerta. Eu sei que tem muito atleta, principalmente atleta famoso, que faz esse tipo de procedimentos, né? Polimetilmetacrilato, depois a gente vai conversar, que a galera tá fazendo porque tem um déficit de deltoide. Vamos aplicar um pouquinho do deltoide. Mas será que é só isso mesmo? Será que não vai pagar um preço lá no futuro? Então isso as pessoas têm que saber. Então, que a conversa que eu ouvi, eu até comentei antes com você, deixa eu até explicar melhor. Prestando atenção, mas assim, nossa, que bobagem é essa, né? Que o metacrilato, ele, como se a pessoa falou da forma dela, mas enfim, o que ela quis dizer, que incorpora e fica meio que fazendo parte do músculo. O músculo hipertrofia, aquilo cresce também, fica ali fazendo parte do músculo, sem problema nenhum. Não é bem assim. É o que eles estão achando, tá? Então vamos lá. Aqui eu tô falando como cirurgião plástico, como perito e como coordenador de uma câmara técnica em cirurgia plástica, tá? Tudo que a gente fala e faz tem que ser baseado em evidência científica, não é em achismo, não que eu acho. Eu não acho absolutamente nada, isso tem estudos que comprovam o que pode acontecer, tá? Polimetilmetacrilato é um polímero de acrílico. Como é que ele incorpora num tecido? Polimetilmetacrilato, polímero de acrílico. Ele foi desenvolvido para osso, super legal. Então, calota craniana, a pessoa teve um acidente e ralou a calota craniana, tem um afundamento. Polimetilmetacrilato é usado para isso, para osso, super legal, pequenas quantidades moldáveis, show de bola, porque é um gel, tá? A ação dele é muito legal. Com o advento do HIV e da AIDS, alguns pacientes começaram a tomar o coquetel, começaram a fazer uma coisa que chama lipodistrofia do HIV. A face começou a ficar chupadinha, algumas áreas não muito legais, tá? E o polimetilmetacrilato, ele tem uma ação muito boa para esse tipo de paciente, por conta de reação imunológica e tal. Legal. Para usar quanto? 3, 4, 5 ml no máximo. Isso que a Anvisa libera, falando que é em pequenas quantidades para esse tipo de paciente. Show de bola. Eu mesmo, na época da residência, da faculdade, a gente aplicou muito, a gente tinha um ambulatório disso. Show de bola, resultados muito bons, resultados que são duradouros e para pacientes que precisam. O que começou a acontecer? Bom, polimetilmetacrilato eu aplico para esse, será que se eu fizer no glúteo não vai ser legal? Não. Aí começaram a testar. E num primeiro momento, de fato, fica muito legal. Fica um resultado muito bom. Só que com o passar do tempo, começou a ver que grandes quantidades do polimetilmetacrilato começavam a dar problemas. Por quê? É um acrílico que o organismo vê como um corpo estranho. Óbvio.
Para englobar o corpo estranho, ele joga todas aquelas reações imunológicas e engloba, fazendo uma coisa que chama granuloma. O granuloma que se faz em volta desse acrílico é extremamente duro. Esse granuloma, com o passar do tempo, ele pode fazer reações imunológicas naquela região. Reações inflamatórias e até mesmo, em alguns casos, ter inflamações tardias, que é o que a gente está pegando agora, de 10, 15 anos atrás. Vira uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde vai dar um problema. Então isso que você falou do atleta falar, eu ponho dentro do músculo e engloba, de fato ele está dentro do músculo. Como qualquer injeção, ele vai estar lá dentro do músculo. A questão é, o organismo ele vai tentar englobar isso aí para jogar para fora. E uma hora ele vai conseguir jogar para fora. E quando joga para fora, abre aquelas feridas com infecções. E mais recentemente, a gente viu um mecanismo do polimetilmetacrilato que começa a atingir o rim, que faz uma hipercalcemia, começa a ter cálcio ao redor do rim, perde o rim. Já vira nefrológico. Não, a gente já pegou pacientes em diálise, porque perdeu os rins por conta do uso indiscriminado do polimetilmetacrilato, tá? Então, não é nada inócuo, é perigoso, tá? Infelizmente, muitos bodybuilders estão utilizando para as deficiências musculares. Agora fica legal? Pode ficar legal sim, mas uma hora esse preço vem. A conta vai chegar, e se chegar, pode chegar com até a perda da sua vida. Por quê? Entrou uma insuficiência renal aguda e não foi detectada, você pode falecer, tá? A gente está em tratamento de alguns pacientes aí, são pacientes meus da clínica, com insuficiência renal, tá? E para retirar esse produto, aí a cirurgia é gigante, e não consegue tirar tudo, tá? Esses que estão dentro do músculo, chamam, dificilmente a gente consegue tirar, porque ele fica embrenhado no músculo. Sabe aquele marmoreio do aguil, da carne, que fica aquele marmoreio lá dentro? Tenta tirar aquela gordura. Imagina. Não consegue. É a mesma coisa. Quando eu abro o músculo, eu vejo aquilo. Eu tento raspar e não consigo. Na parte de cima do subcutâneo, a gente ainda consegue. Mas quando chegar lá no músculo, sem chance, cara. Então, assim, são deformidades que a gente está vendo. Pois é, eles falam que a coisa, então, ela acaba englobando. Engloba. Assim, no músculo, mas achando que isso é bacana. Não é bacana. Agora faz parte do músculo. Eles estão achando que aquilo é legal. Como Na verdade, o problema está aí, né? Irmão, como que um acrílico pode ser legal dentro do músculo? Um polímero. Como um polímero, são macromoléculas, macroesferas. São esferas, entendeu? Um tecido orgânico. Dá pra... Eu não sei, eu não consigo. Por exemplo, você põe uma prótese de glúteo. Você não, né? Pelo amor de Deus. Você não vai pôr uma prótese de glúteo. Você não precisa. Mas o indivíduo coloca uma prótese de glúteo. Deu problema, você abre. Tchau. Tirou a prótese no braço. Tchau. Sim. Aquilo lá tá ali. É. Acabou. Como que eu vou fazer isso com uma substância injetável que virou uma pasta lá dentro e depois uma bola de não sei o que, de fibrose? Não tem como, meu. Então, assim, a galera deu uma pirada, tá? E eu falo assim porque eu tô tratando alguns bodybuilders aí que fizeram isso e, assim, as sequelas são irreversíveis. Para você tirar, você vai transformar numa grande cicatriz, né? E é uma sequela grande. Então a pessoa, antes de fazer isso, pense antes de fazer. Ah, mas eu fiz com um doutor famoso. Ah, mas eu fiz com ele que ele usa o PMMA de última geração. Não tem PMMA de última geração. É tudo polimetilmetacrilato. É polímero todo. É polímero. Pô, quem sabe química um pouquinho sabe. Né? Um polímero de plástico, de acrílico é aquilo. Não vai mudar. Entendeu? Meu Deus. Não, e a gente vê, outros falam, eu não faço com PMMA, eu tô fazendo com um bioestimulador. Galera, 1 ml de um bioestimulador vai custar 2, 3 pau. A pessoa coloca 300, 400, 500 ml. Faz a conta, vai gastar 1 milhão no glúteo? Vai gastar 100 mil no glúteo? Não tem lógica isso, tá? Então, na verdade, o que a gente está vendo também são as pastinhas de PMMA com silicone líquido industrial. Lembra dos silicones que muitos transexuais antigamente, travestis mesmo utilizavam, que a gente assistia Goulart de Andrade, Comando da Mandogada. Eles mesmos se aplicavam. Se aplicavam? Sei. Exatamente isso. Olha Até isso. Hoje eu tiro desses pacientes silicone de 20, 30 anos atrás, e esses silicones eles estão fazendo uma pasta junto com polimetilmetacrilato e aplicando. Meu Deus, estão piorando. Atleta. Eu não estou falando eu tô falando de atleta. Mas porque barateia a coisa? Barateia a coisa, né? O silicone industrial, você vai num posto de gasolina, você compra 1 litro, você mistura com polimetilmetacrilato, que não é tão caro, vira uma pasta e você aplica. Uma coisa que já é ruim fica pior. Então, esse risco,
alerta, pessoal, não faça isso. Se você tem um déficit muscular naquela região, vá treinar mais aquela região. Pega um treinador como você, pega um cara como o Johan, pega um cara que saiba treinar e vai treinar. Porque somente assim você vai melhorar esse déficit. Com substâncias heterógenas, não faça Faz isso. até sentido a coisa, né? Porque o fisiculturismo, na verdade, é o culto ao corpo. Se sobressai aquele atleta que tem um braço mais bonito, um ombro mais bonito, um corpo mais uniforme esteticamente, é mais harmonioso. Você melhorar o corpo aplicando coisa, você está fugindo do conceito do fisiculturismo. E eu penso da mesma forma. Eu não sou árbitro de fisiculturismo, mas eu não sei se há alguma vedação quanto a isso, né, de poder ou não poder, mas quem faz não fala que faz, obviamente, né? Mas com o passar do tempo ele vai pagar o preço, porque ficam bolas. Aí você, vamos supor, começa a perder um pouco de massa magra, que é normal. Vai chegando na nossa idade e aí começa a perder, normal. E aí essas bolas vão ficar como? Vão aparecer, vão começar a aparecer. Então, tomem cuidado, porque isso vai causar uma sequela. Não tem como não causar. Câmera em mim. Ficou bem claro que o doutor diz ou não? Treina. Tem deficiência numa determinada região. Vamos trabalhar aquela região de uma forma diferenciada. Vamos descobrir por que da deficiência, se é genético, você está treinando errado, você está se alimentando errado. Vamos buscar consertar esses defeitos, entre aspas, para melhorar teu físico. Não se utilizando desse tipo de procedimento que não é legal, tá? Vocês ouviram bem o Dr. Takaoka, né? Kataoka. Mas é isso mesmo. E a gente tá vendo muito isso, chama. Muito. Demais, cara. Outro dia veio um atleta no consultório também. Começou a sentir um endurecimento no braço e ficou vermelho e bem quente, né? Sinal de infecção, tá? Já estava com uma infecção no subcutâneo, pré-contest. Ai. Infelizmente não foi, né? Não foi porque não tinha como, né? Teve que drenar, aí não tinha nem cirurgia, drenagem mesmo dessa infecção e tomar antibiótico. Imagina, a pessoa Parecia finalizada para subir no palco fica péssimo, horrível. Bem, cara, imagina, você sabe, meu, às vezes o cara é um ano inteiro para chegar naquele campeonato e por conta de uma porcaria dessa, ferra tudo, entendeu? Exato. E é o que a gente tá vendo, então tomem cuidado, tá? Não tem almoço grátis. Não tem a coisa, mais simples. O mais barato que tem custa um pouquinho, que é de R$1 ali no centro. E mesmo assim custa, né? Tem que pagar. Então não tem almoço grátis mesmo. Que bacana, é isso aí. Bacana. É triste. É triste, mas é o alerta que a gente tem que fazer. Eu acho que bacana. é função nossa, né? Pô, a gente sabe, sim. É detentor do conhecimento. E prevaricar algo que você... Pô, não dá, e né? ter essa consciência, porque tem muito profissional que não está pouco se lixando, né? Grana, meu. Assim, são procedimentos tecnicamente fáceis de fazer, né? É o que eles falam, easy money. Easy money. Pô, eu vou lá, 1 horinha de procedimento, ganho lá meu dinheiro e acabou. Só que assim, puta, e depois, né? Você vai ficar com aquilo... Eu não conseguiria dormir tranquilamente sabendo que eu posso prejudicar um paciente. Prejudicando, literalmente. Pode prejudicar de fato. Pois é, que coisa, hein? Quer tomar um energético? Opa, eu vou tomar. Posso? Nós vamos até trocar de copo. Esse energético merece um copo diferente. Bora. Põe aqui. O que é isso aí? Açaí. Eu gosto desse aqui que é melancia. Life Strong Life. E é 0, hein? Toda vez eu falo a mesma coisa. Eu escolho os meus patrocinadores, entendeu? Tô vendo. Meus parceiros, eu vou atrás e escolho. Eu escolhi a Strong Life. 0. Quando eu digo 0, é 0 mesmo, viu? 0 carbo, 0 sódio, 0 açúcar. E gostoso. É uma empresa bem séria, sabe? Gostoso, não é? Gostoso. É bem pouquinho a cafeína. Bem gostoso. Vamos dar um brinde à saúde. Fui sem nossa educação, e de já todos. tomei antes. Hoje... Mas falando de um assunto sério, né, cara? Você até seca a boca. Porque esse assunto sério. é muito sério. E eu sei que tem muita gente aí que vai ver e já fica com a pulga atrás da orelha. Se entendeu? quiser falar alguma coisa específica, direcionada para o público, pode falar. Beleza, não. Fica à Você vontade. que bodybuilder ou mesmo amante da musculação e que tá com problema para ganhar musculatura, que muito bem o Sherman falou, tá? Tome cuidado com esses acessos fáceis. Não existe acesso fácil, tá? Falar que vai usar o polimetilmetacrilato, silicone líquido industrial, ainda existe o ADE, Sintol.
Óleo mineral, tudo isso a gente conhece, a gente sabe que existe ainda e a galera ainda aplica. Não vai fazer um negócio desse. Por quê? Se hoje tá legal, amanhã vai ter problema, tá? Mesmo o esteroide anabolizante, o Também hormônio oleoso. chama. Isso é muito comum hoje, eu sei porque eu estou no meio, eu falo com de conhecimento de causa. Sei lá, lugares mais comuns de se aplicar. Glúteo, Deltoide, glúteo. deltoide, alguns na perna. Vasto medial, mas hoje, vasto lateral. costas. Costas? Dorsal todo. Hoje aqui embaixo. Você tá amanhã de aqui. brincadeira, meu. Você não sabia disso? Não Nossa, sabia. Dorsal não sabia. Muito comum, Não nas sabia. costas todas aplicadas. Não sei se pelo fato simplesmente de trocar de lugar ou porque você está achando que naquele lugar vai dar um diferencial. Isso procede? Não, na verdade o diferencial que vai dar Eu vou ser aplicar aqui oleoso. no lower back, que é meu dorsal inferior. Tá, então eu vou aplicar para ele crescer aqui onde eu estou aplicando. Então, até tem uma lógica, porque você está fazendo um processo inflamatório naquela região, né? Por ter um processo inflamatório, inflamação tem edema. Edema vai ter um crescimento naquela região. Então, mas é completamente... Então não é o músculo que está hipertrofiando, que é um edema, um inchaço. Edema. E depois vai ter o resquício do óleo, que vai fazer uma fibrose ali. Pode causar até um problema. Por quê? No futuro, numa época de cutting aí, que você quer dar uma secada, vai ficar uma irregularidade naquela região, porque fica uma cicatriz, é uma fibrose. Então, mesmo pro bodybuilder aí... que é mais normal tomando dorsal. Sério? De fato eu não sabia disso. Meu. Outra pergunta. Ombro. O meu ombro melhorou muito porque eu só tomava no glúteo. Né? Quando faz um protocolo qualquer de esteroide, usava muito aplicar no glúteo. E agora eu estou de uns 6 meses para cá só usando, fazendo as aplicações no ombro. Meu ombro melhorou muito. E você vê no visual que melhorou mesmo. Mas o ombro está melhorou maior. por conta disso que eu te falei. Não hipertrofiou o deltoide. Puta processo inflamatório que você tá fazendo naquela região, tá jogando óleo naquela região. Ué, lembra do óleo mineral? Óleo mineral lá dentro, você vai fazer um marmoreio da carne. Você vai virar a carne do Wagyu. Só que uma hora, ou vai dar uma fibrose ali, aquela fibrose ela pode trazer um processo inflamatório crônico para aquela região, ou pode dar uma infecção. Quantos e quantos atletas a gente não pega com infecção em deltoide ou em glúteo por falta de higiene, antisepsia na área aplicada, entra uma bactéria e dá um baita no abscesso. Então, não é infrequente, você sabe disso, né? Não é infrequente ter. Então, na academia, o pessoal ainda costuma se aplicar na academia. No banheiro, no né? banheiro. Naquele Seringa, ambiente cheio de bactéria no ar, né? Pelo amor de Deus, né? Então, são coisas, né, que não é legal. Eu acho que, assim, o uso de... eu tô falando agora como médico, né? O uso de esteroide anabolizante... Da parte médica, só se deve dar para aquele que precisa, né? Tá com déficit, hipogonadismo, tá lá embaixo, atesto, tá sintomático, se usa, né? A gente sabe que no meio do fisiculturismo é impossível o cara subir. Né? Os atletas profissionais... eu até ouvi do Fernando Marques esses dias, eu estava comentando com ele falando do uso de esteroide, e eu tinha ouvido uma vez que no futebol americano se usa muito. Aí ele falou, sabe onde mais se usa? Eu também não sabia. No ciclismo. No ciclismo. O Armstrong... E não são grandes, não? Não, mas é para aumentar a capacidade, né? Então, capacidade pulmonar, tudo isso. HB vai lá para cima, Sim. O cara vai ter mais O2. Normal. E isso não é de hoje, né? Você pega o livro do Valdemar Guimarães, da década de 80, sim. Não é? Revolução Anabólica, 80, 90. 90. Pô, já se fala da década de 50, os caras usando. Então, assim, não é novo, não é recente, porém... hoje com todo estudo, toda informação, os caras ainda fazem, aplicar anabolizante no banheiro da academia, com antisepsia. Pessoal, tomem cuidado, porque isso vai dar infecção. Laboratório clandestino. Laboratório, pouco tempo aí, umas 3 semanas atrás, pegaram o laboratório, tinha óleo de cozinha. Sim. Meu óleo de cozinha, e você tá aplicando isso, então não tem como não dar problema. Vai dar problema. Então, o CFM fez uma resolução agora falando dos anabolizantes, né? Eu acho que ainda vai ter algumas mudanças. É uma resolução que delimita a utilização do hormônio anabolizante, não para fins estéticos, né? Mas não ficou muito bem definido o que seriam os fins estéticos. Mas minha dica é, tomem cuidado, porque isso dá problema. Né? A conta chega, é a mesma coisa do polimetilmetacrilato. Vai tomar, porque assim, no caso dos atletas, vão tomar. Vão tomar, no eu sei. É uma coisa que já está aí consolidada, enfim.
Mas saiba fazer, não? Tomem cuidado. Tenha o acompanhamento de um médico credenciado que saiba o que está fazendo, porque médico está cheio, né? Que diz que sabe. Que saiba o que está fazendo, orientar, fazer todos os exames pré, pós, durante. Toma Porque, cuidado, como né? você falou, a conta vai chegar. Não tem como não chegar. O cara que tá aí com uma teste de 3 mil durante 3, 4, 5 anos, não tem como não ter colateral. Não tem como, não é impossível não ter colateral. O cara fala, não tenho ginecomastia. Ou o eixo dele no primeiro mês já não tem eixo, né? LH, FSH suprimiu completamente. Comentei com você antes da gente começar, câmeras em mim. Eu falo, não tenho vergonha, enfim, não tenho nada que esconder. Aliás, quando a gente comete falhas e erros, a gente tem que falar mesmo que é para os outros não cometerem os mesmos erros. Não cometerem. Estava comentando com o doutor antes da gente começar aqui, que eu estava há uns anos atrás, que eu estava bem mais pesado, estava com quase 130 quilos, pensando em competir, enfim. Minha testosterona estava 8 mil. 8 mil. 8 mil. FSH, LH zerou. Suprimido. Estradiol na casa do caramba. Então, quer dizer, meu eixo estava uma porcaria. O anabolizante não faz mais efeito. O que o tomando, cara... jogando bola fora no sentido da palavra. Fisiologicamente falando, tá? Eu não consigo entender o que o cara com 5 mil tá fazendo com 5 mil. Pois é. Porque, pela fisiologia, o que vai usar? Porque tem gente que acha que, nossa, eu tô com 5 mil, 5 tô mil, abafando. Não tá abafando. Não tá abafando. Se você não tiver a sua alimentação adequada, seu treino adequado, seu sono adequado... sono... Eu vi até um podcast que o cara falou... Não? Falando, o sono não muda nada. Pode não Uba. mudar nada no anabolismo aí, porque o cara só tá com exógeno. Beleza, tá? Com um teste do exógeno. Só que, cara, e a cabeça do cara? Esse cara que tá treinando e comendo restrição calórica ou comendo demais. Esses caras surtam, meu. Problemas psiquiátricos. Problemas de... Se o cara já tem um quezinho aí pra ter um transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão... Ou ele tem algum fator esquizofrênico, e aí, meu, vai sair matando todo mundo. Então, não faz bem, tá? Eu falei contigo antes, né, e eu repito, tá? Eu sei que muita gente vai ficar bem chateada comigo e vai querer me matar, mas assim, o fisiculturismo, isso eu tô falando em nível competição, tá? Não é saudável, porque você leva o seu corpo ao extremo. E nada que é levado ao extremo, nada que é levado ao extremo é saudável. Sim. Tá? Não tem como ser saudável. Tá? E eu falo isso da maratona, ultramaratonista. São caras que são Ironman totalmente oxidado. Meu Deus. Os ciclistas profissionais, esses caras que fazem essas não sei quantos quilômetros, também não são saudáveis. Tudo que a gente eleva o nosso corpo ao limite, eu entendo que é uma superação, tudo, mas não é saudável. Então, se é essa a sua escolha, tome cuidado, que vai ter problema. Exato. E não ter como referência esses atletas, né? Porque a molecada, eu sempre falo molecada, não no sentido pejorativo, os jovens que estão começando, pegam como referência esses atletas. Então é bom saber disso. Exato. Toma cuidado, né? Pra ficar com um corpinho bonitinho pra ir pra praia no fim de semana, você tá se acabando com a tua saúde. Você acha que chega bem no shape que você tá, na cabeça que você tá, fazendo uma coisa dessa? Não. Não chega, cara. Desculpa falar. Eu peço perdão para os atletas profissionais, mas chegar muito tempo você fazendo isso, vai pagar um preço. Vai pagar um preço. Isso é fato, tá? A gente tem diversos exemplos, né? Pega Ronnie Coleman aí, pega Flex, pega... Puta, tem tanta gente, né? Que sabe que paga o preço. Entendo que é a vida do cara, mas tem que saber. A pessoa tem que saber o ônus e o bônus. Eles sabem dos riscos, estão dispostos a pagar o preço e... Problema deles. Agora, generalizar isso pro resto dessa molecada que eu falei que quer, como eu disse, quer estar com um corpinho malhadinho pro verão. Não é assim, não é assim. Eu acho que a saúde, mais uma vez, eu acho que até o podcast aí é pra isso, né? Trazer saúde pra galera e não é saudável, tá? Não é saudável. Também penso assim. É meio duro falar, né? Porque a galera... eu acho que todo esporte de alto rendimento, né, competitivo, é um pouco assim. Como você falou, ciclismo, maratona não, Ultraman, também. Ironman. Os caras nadam, sei lá, 5, não. Sai, sobe numa bike, pedala 100, meia maratona, corre 40. Não é normal, Deus do céu. Né? Não é normal. Imagina o preparo físico de um cara desse. E oxida tudo, né? Pô, quem entende de bioquímica sabe, o processo oxidativo. Sempre no limite o organismo ali. Vai dar todos os processos metabólicos no limite.
uma hora dá porcaria, Dá, né? Então, dá. assim, mais uma vez, tá? Se quer uma vida saudável, não é isso, tá? Quer uma vida saudável, não é tacar anabolizante pra dentro, não é. Tá? Sobretudo no fisiculturismo. O fisiculturismo é um dos esportes que mais longevo, assim, né? Você vê atletas de 45, 50... E bem pra caramba, né? competindo. E bem. Porque souberam fazer a coisa. Sim, Muito atleta jovem hoje que não vai chegar nisso. não, Desculpa, mas... pô, lá tem o Norton. Você pega o Norton, Caramba. 50 e tralalá, bem mais pra 50, caramba, muito né, bem, meu? É um muito cara bem. bem... Mas soube conduzir, soube fazer as coisas era outra dele. época. Enfim, Mas hoje, desse jeito, tomar cuidado. exatamente. Quando a gente fala de old school, gente, eu vivo repetindo, frisando isso. Old school, tem muita gente que tem aquele conceito de o velhão que treina na academia com os equipamentos enferrujados. Old school é o conceito. Sim. Taca a cabeça no lugar, é o espírito da coisa, né? Isso é old school. Saber fazer a coisa certa para você ter, sobretudo, saúde. Antes de estar com o corpo bonito. Longevidade, É né? o culto ao corpo. Acho que a cabeça faz parte também do corpo, não? E ter saúde. É um boneco. A gente não tem amendoim Quando na você cabeça. estiver bem bacana com o corpo do jeito que você quer, você embalsama. O que adianta, né, pô? É bem Muito isso legal, mesmo. muito Thiago. legal. Existe isso é uma coisa que eu tenho, que eu ouvi uma vez, não sei se procede. Você vê algumas atletas com glúteos, muitas você sabe que tem procedimento, porque de um dia para o outro apareceu com a bunda assim. Tem como, né? Não acontece sabe, coisa de uma semana. Não tem como. A atleta deu uma sumida, quando reaparece tá assim. Às vezes nem é atleta, é uma aluna, enfim. Fez alguma coisa, mas o glúteo está até fibrando. Como isso? Existe como você trazer o glúteo para frente Tem. e colocar coisa atrás? Tem, então vamos lá. Se a gente fala em... Coloca o quê? Tem como colocar plot? Gordura, isso existe? Existe. Tira a também. gordura de algum lugar e enche Existe. com gordura Então, atrás. vamos lá. É mais saudável, Mais ou menos eu vou explicar. mas não o que tão que duradouro, tem, o corpo não absorve aquilo. Enfim. Tem prós e contras de cada coisa, Tá. tá? Prótese de silicone. Prótese de silicone, conheço algumas atletas que têm prótese de silicone, tá? A prótese de silicone é colocada intramuscular. O glúteo máximo dessas atletas chega a 10 centímetros. A gente consegue fazer um sanduíche desse glúteo máximo tá. e colocar a prótese bem Por no isso meio. que fibra. Fibra normalmente, vai treinar, vai fibrar, vai ficar bonito. Quando ela faz o cutting, parece a fibra numa boa, Tá, ok. só que a prótese está lá dentro. Aham. Tá? Então é uma prótese intramuscular. Tá? Não dá pra colocar uma prótese grande, porque Sim, você pega um sim, glúteo desse, já todo fibrado, Né? duro pra caramba, você colocar uma prótese grande, ela explode lá Sim. dentro. Então, tem que ser uma prótese de acordo com o que é o biotipo. Mas Tá? é possível. Tá? É possível, fica legal, tem algumas atletas que tem, não dá pra saber que tem, tá? Uma outra alternativa, antigamente se colocava gordura intramuscular, dentro do músculo, tá? E fazia aquele marmoreio, só Tá. que com a gordura que ia crescer, legal, a fibra pra cima, numa boa. Tá. O que começou a acontecer? Que nos Estados Unidos começaram a fazer o Brazilian Butt Lift, né? Que era o aumento do bumbum que nem de brasileiro. Começaram a colocar isso. Brazilian butt. É. Qual que era o grande problema? Começou a morrer gente pra caramba. Ai, caramba. Aí, porra, meu, por que tá morrendo gente? Aí fez uma força-tarefa, a Associação Americana e a Internacional de Cirurgia Plástica, nós fizemos parte desse estudo, né? E o porquê que acontecia? A gordura dentro do músculo aumenta o risco da artéria e da veia puxarem essa gordura por um mecanismo como se fosse uma osmose. Ela suga essa gordura, vai pro pulmão e morre de embolia. Uau. O que a associação falou? Pessoal, vamos parar de fazer Para esse de tipo de fazer. cirurgia, porque tá morrendo gente pra caramba. Só pra você ter ideia, o índice de óbitos em cirurgia em lipoaspiração é 18 para cada 100 mil. É baixíssimo. Começou a triplicar, quadruplicar. Isso daí começou a ficar... Peraí, então vamos parar. E foi proibido, né? Na verdade teve o alerta, não pode. Hoje quando eu coloco gordura, só pode colocar subcutâneo. Tá. Vai crescer, mas não vai fibrar músculo. Entendi. Porque quando você seca, vai Claro, secar claro. para fazer por exemplo, um biquíni que vai aparecer, um wellness que seja, que vai ter que aparecer fibra, sem chance. Um meu. abraço. Um abraço. Então, não seria legal. O que muitas estão colocando? Polimetilametacrilato. Por quê? Coloca lá dentro do músculo, tá? Vai fibrar o músculo. Então, na hora que for fazer a pose, quando for fazer a contração, vai ver a fibra. E num primeiro momento não vê o polimetil. Não tem nem Só que como. aquilo lá que eu te expliquei, Sim. vai passar o tempo, vai virar aquela maçaroca toda, Sim. vai ter fibrose e pode começar a aparecer. Então, isso é o artifício que muitos atletas, né, homens e mulheres, estão ainda fazendo. Tem que tomar cuidado. Tá? Tem que tomar cuidado porque
Hoje você tá com uma idade, você tá bem, mas daqui 10 anos você vai estar com outra idade e pode não estar bem, né? Mas é isso que estão fazendo, tá? Então, dá para fazer, mas com cautela, tá? Você vê outra coisa que voltando ao que eu já falei, né? O lado ético. Porque, poxa, ela ganhou porque o glúteo estava sensacional. Não era dela. Não é um glúteo natural. Não era ela dela. fez o glúteo crescer de forma artificial. Então, quer dizer, cadê a... Muito atleta, muito. Eu não acho ético isso. Muito Pô, ganhei atleta. porque meu glúteo é o melhor e ponto. Meu bíceps é o mais bonito, ponto. É meu bíceps. Não injetou coisa, por isso que você ficou bonito? Mas, então, aí Não vejo... você segue até mais do que eu. Tiveram as polêmicas aí dentro do fisiculturismo internacional dos caras que falaram, meu, esse cara tem coisa aí dentro do músculo. E tá muito volume assim exagerado, né? Aí, aventar hipótese de inibidor de miostatina, não tá... Na boa, não. Aquilo lá é injeção dentro do músculo, né? Que começou a crescer músculo de uma maneira tão louca, né? Só que perde definição. Se você for começar o a corte não ver... fica tão profundo, não tem nem como. Fica, não tem como. Pô, é um negócio que tá empurrando teu músculo, meu. E um polímero, né? É um como você polímero que vai ter a reação do corpo disse. estranho. Como é que você vai né? fazer um corte ali? Não tem como. Se você começar a ver os atletas mais recentes, pelo amor de Deus, não são todos, mas alguns atletas que se destacam, né? Isso mais fora internacionalmente, você começa a ver que perde um pouco o corte. Ah, não, é porque o cara tá um pouquinho mais cheio. Ali é que tem alguma coisa lá dentro. Pode ter certeza. Alguma coisa lá dentro colocou. Tem coisa, não? É. Vascularizado inteiro, mas o corte não é tão profundo. Não é tão profundo. Aí, pô, você muito... pega a pele do cara, tá seca. Que Deveria estranho. tá. E o músculo não tá tão fibrado, né? O corte dele não tá aquela coisa. Então, tem alguma coisa. Obviamente, isso é difícil. Se eu fosse IFBB, eu ia falar, tá bom, ressonância para todo mundo. Pois é. Teve um tempo que até isso, alguns anos atrás, no início do wellness, até acontecia algumas vezes. Era aquela coisa muito na cara. Tinha algumas coitadas que nem tinham nada, mas o glúteo era mesmo. Sim, sim. E pediam ressonância. Aí eu falei, porra, não tenho nada, cara. E levava pra provar, ó. Ressonância. Agora, hoje tem aquelas coisas descaradas que você vê. Você vê muita diferença, né, cara? Então, ressonância. Faz a ressonância e aí tem a prova dos 9. Né? Tem coisa exógena lá dentro. Legal, tirou. Esse seria o certo. O justo. Pelo amor, ó, vamos falar, pô, esse cara aí, meu. Esse cara aí joga estamos falando a verdade. Mas poxa, é. A gente não tá aqui pra enganar Se é ninguém. pra ser uma coisa justa, né? Que seja justo, é isso. Sim. A justiça é como é eu essa. falei, fica uma coisa meio antiética até. Ganhei porque Mas é, né, meu? Pô, coloquei coisa ali. Você não ganhou, desculpa. tá errado? Tá errado. Mas hoje vale tudo, né? Nessa indústria. Uma brincadeira eu queria fazer com você. Bom, A gente tá falando de preenchimento, glúteo. Eu vou te colocar numa situação difícil agora, hein? beleza. O problema é seu, se vira. Beleza, Eu meu. vou colocar algumas fotos de alguns glúteos. E você vai dizer o que você acha. Tem procedimento? Não tem? O que você acha? Olha, eu acho que não. Ó, um exemplo. Aí depois a gente mostra atleta. Cara, não tá com cara. Vou mostrar, não quero nem saber. Câmeras em mim. Ó, ele vai dar a opinião dele. Depois eu vou mostrar atleta. Não. Doa quem doer. Não, mas não tá com cara não. Você pega a parte do posterior de coxa dela, é uma coisa só, né? Ó, sobe aqui e vem pro glúteo, né? O glúteo é um músculo, ele é grande, ele tem uma característica aqui que não parece que tem nada, não. Aí não parece, não. De verdade não parece, tá seco. Aí, na opinião do perito, então não tem procedimento. Não, é difícil, obviamente, né? Sem examinar, sem exame de ressonância, sim. mas aqui eu não vejo nada. Olhando, absolutamente nada. Um Quem é glúteo muito atleta? bem trabalhado. Quem é atleta? Ah, Ângela Borges. Pelo amor Nossa de Deus, amiga né? querida Ângela, um beijo em você, te adoro. Top querida. One aí. Caramba, Então, uma das pelo maiores amor de jogadoras Deus. do planeta. Não. Ângela Borges. Então, olha, a opinião do perito, não temos nada no Você bumbum vê, da né? Ângela. Treinada. E aí ela não tá. Eu acho que não tá nem pré-contest, né? Eu acho que é o Tá dela, no o momento, momento dela mesmo, natural, né? Tá bem pra caramba. Tem mais aí, próximo? Ah, Aí. também não. Aí, tá no palco. Ah, pelo amor de Deus, tá seca ao extremo, né? É duro que ali não dá pra ver que tá fibrado, mas aparentemente não. Não parece um glúteo que tem alguma coisa, tá?
Posso estar completamente errado, mas não parece. Quem é atleta? É ela de novo. Não é. Você vê, olha a diferença até do posterior, né? A gente falou do posterior naquela foto e para essa, olha como marca. Sim. Cara, não tem. Bom, tem. então tá mais que comprovado. Não é procedimento. Não, de maneira alguma. Olha, a mesma coisa, olha aqui, ó. Olha o corte bonito, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, o que o pessoal fala hoje, que é a gota, que vem até aqui embaixo. Isso é genético? Isso é inserção do músculo? Inserção do músculo. Você vê que tem uma leve assimetria? Sim. Olha como esse daqui é mais pontudo e esse daqui é mais redondo, A inserção do glúteo é ali. Porque tem gente que fala que tem exercício para alongar. Ai, posso te falar, hoje em dia tem tanta Tua inserção coisa. é ali, acabou. Cara, Como é você vai mudar aquilo, isso? você Se pode fosse uma hipertrofiar. cirurgia, Pode sim. hipertrofiar, né? Mas, cara, a inserção é lá, não vai ter mudança, né? O glúteo aí, nada, né? Absolutamente nada. Você vê que... Quem é? Nossa, ó a parte Sabe quem? Eu vou falar quem é. posterior. Eu vou falar. Não tá mostrando o rosto, mas eu vou falar. É a Franciele, a atual Olímpia. Putz, não- Aliás, acho que há 4 anos seguidos ela é quatro anos, isso mesmo. Pelo amor de Deus, nada, tá perfeito, né? Na verdade, você vê aquilo lá que eu falei, olha os cortes perfeitos. E como já vem a pausa, né, o stop do glúteo e o glúteo máximo já vem. Então, não, aí não tem não tem absolutamente nada. Próximo. Também nada. Não. Quem é? Vamos direto. Nada. Franciele. Não tem nem o que discutir. Miss Olímpia. Um beijo pra Franciele. Franciele já esteve na O2 treinando com a gente. Essa aqui. Cara, o corte aqui. Ó, você vê como é bem direitinho, né? Se tivesse alguma coisa, a chance disso daí vir pra frente, mais pra frente... Não estaria com esse desenho. Não, é difícil, né? Óbvio, quando você faz preenchedores, ele pode ainda mimetizar durante um tempo, né? Tá. Mas isso não é duradouro, Tá. Aí eu falo que também não. E elas estão, De você vê maneira que alguma. deve estar numa competição Não, da seca. seca, né? Seca, Tá, absolutamente. essa é a Isa Pereira. Pelo amor de Deus, absolutamente nada. Próximo. Olha isso. Não. Pelos cortes, né? Nada. Isa Pereira, no Olímpia. Você vê, são 3 atletas, a top 3 do Olímpia, as 3 são brasileiras, né? Animal, né? Ano passado Não tem- foi Franciele e Isa, em Isa. segundo lugar, e a Angela Borges em terceiro. Cara, Bom, câmera pra mim. Meninos e meninas, então, as 3 brasileiras. eu não- Top 3 do Olímpia, segundo a palavra do perito, não tem procedimento nenhum no glúteo. O glúteo é delas mesmo, tá bom? Agora, uma coisa que as atletas, né, tem que tomar muito cuidado quanto à prótese mamária, né? Todas quase têm prótese mamária. Só que a prótese mamária, para quem treina muito, né, ela pode sofrer um desgaste mais precoce, né? Se ela está submuscular, a chance de romper o peitoral existe, Sim. tá? Isso, ou deslocamento. Às vezes você deve ter algumas alunas que tem embaixo do músculo, vai fazer um crossover ou vai fazer um pec deck, você vê aquele deslocamento da Tá, prótese sim. porque ela está embaixo do músculo, né? Tá. Conversar bem com o cirurgião dos riscos e benefícios de colocar um implante embaixo do músculo, Aham. nesses casos, e colocar em cima. O grande problema de ensina não elas vão secar. E quando seca, você vê o implante e o rippling, né? Aquelas Sim, sim. ondas. Então, Se bem que as pesado. atletas do wellness, principalmente, elas nem treinam peito, né? A Angela Borges não treina peito. Não tem na peito. Não fazem muito a parte superior. Aí, mas mesmo assim, Minimiza um pouco. você esse- perde um pouco da parte da função mesmo do peitoral Sim, maior. sim, Tá? sim. Então tem que deixar isso daí bem claro, né? Antigamente tinha as bodybuilders mesmo, né? Aquelas que subiam o overall, tal, que eram gigantes. E muitas vezes, por desconhecimento nosso, a gente colocava a prótese, eu mesmo já fiz isso, embaixo do músculo. Cara, o primeiro supino, o primeiro cross dela já rompia a fibra muscular, Caramba. cara. Então, aí ficava a prótese aparecendo. Tá. Aí tinha que fazer outra cirurgia. Então, hoje a gente pesa muito bem isso, né? Para as meninas que vão colocar essas próteses mamárias, pesar muito bem isso. Sim, sim. É um alerta aí que a gente faz para quem Era treina comum ainda pesado. hoje a gente vê nessas fisias, que hoje o fisiculturismo feminino, Mudou, né? aquelas mulheres enormes, você Não, já não vê muito, mudou, mas é. era comum você ver, porque colocava fisiculturista, a dieta é extrema, então você tem que fibrar, tem que ficar muito seca. A grande maioria delas se utiliza, né, de ergogênicos Sim, hormonais, sim, então sim, a gordura vai embora, seia a gordura. Aí vai Ficam ficar- sem seio nenhum. Aí coloca a prótese,
Só que a musculatura do tórax é muito grande. Cara, hipertrofiado. Então fica a prótese cai, o músculo sai aqui com a prótese embaixo, assim, desloca para baixo, fica muito feio. É estranho. Então, por isso que a gente tem que conversar bem e saber desses riscos que se tem, né? Por conta da própria musculatura mesmo. Né? É algo que com o tórax tempo... em cima fibrando e a prótese aqui para baixo. E dá para ver, né, cara? O que o músculo do tórax é o que é o seio. E às vezes a gente pegava que rompia no meio do peitoral maior, ficava uma herniação, essa herniação era a prótese. Então, isso é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado e até hoje ainda a gente vê. Então é conversar com o atleta, falar, eu acho super legal, põe a prótese, fica algo legal, uma estética mais bacana. Mas saber que vai ter um rippling, vai ter algumas coisas um pouco diferentes. Escolher o tamanho adequado. Também, né? Querer colocar uma titiolina. Antigamente, antigamente que eu falo há uns 5 anos. Eu falo titiolina. Tem gente que não vai saber, né? Não vai saber nem quem é a titiolina. Não sabe, a molecada não tem ideia quem é essa. Quem é a titiolina? A titiolina era uma moça que tinha mamas bem avantajadas, né? E fazia filmes adultos. Filmes adultos, bom. Certo. De uma a galera mais nova não vai saber. Anos 80, 90, isso mesmo. E ela tinha uma coisa enorme assim. Vamos lá. Para quem treina, a mama grande, né, seja ela natural ou com prótese, não é legal, né, porque vai perder um pouquinho da performance, tá? Então, dica para quem treina, independente se é um atleta profissional ou não, diminui um pouquinho o tamanho da mama para não ter problema na performance da atividade física. Caramba, é mesmo? A gente, às vezes, opera até atletas aí de alta performance de outras coisas, vôlei, handball, porque as mamas atrapalham, né? Atrapalham demais na atividade física mesmo. Então, tomar cuidado com isso. Sim, talvez no fisiculturismo nem tanto, mas enfim. Também não fica estético, né? Não fica muito estético. Grande. Pensa você que ela vai secar no fisiculturismo, putz, aí aquele biquíni já não é legal. Sim. Perde um pouquinho o sentido, né? Da estética mesmo. E quem mais procura hoje um cirurgião plástico para fins estéticos? Mulher ainda. Homem ou mulher? Ou está igual? Ainda é mulher? Mais mulher, a gente coloca por volta de 70%. O que? Seio, glúteo? Hoje o que mais procura é mama e lipo e abdômen, né? Seio é errado dizer. É mama. Não é errado, né? Popularmente falando, o seio. Mas seio é um vão entre duas protuberâncias. Então o seio da mulher é isso daqui. Mas isso pelo amor de Deus, isso é preciosismo, né? Mas o que mais busca é mama, né? Tanto aumento quanto redução. Lipoaspiração é a queridinha. Se a gente for colocar cirurgia, em termos de cirurgia única, a lipoaspiração é a mais feita, né? Mas tem que tomar cuidado também. Lançaram a moda da Lipo HD, né? Hoje eu até botei um meme nos meus stories falando disso, né? Pô, Lipo HD, na verdade você está desenhando gordura para parecer músculo, né? Cara, isso não é anatômico, isso não é natural, tá? Quer tirar um pouquinho da sua gordura? Legal, fica legal. Mas para desenhar músculo, atividade física. Também não fica, né? Não, chama. Pode passar 2 semanas também uma coisa. Não, depois, meu irmão, você engorda um pouco, parece uma mortadela. Não, uma mortadela amarrada. Sabe o provolonão que amarrou? Tá. Que vai crescer naquela região e na região que eu tirei mais, não. Então fica aquelas depressões, não é legal, tá? Para algumas pessoas fica bom, por quê? A pessoa já magra, já tem um músculo desenvolvido, você só dá uma clareada na sombra ali, mas só isso. Tá? Então, Lipo HD, que é a moda hoje, né? Todo mundo quer Lipo HD. Vem no meu consultório, doutor, eu quero Lipo HD. Sempre tem uma coisa nova aparecendo, hein? Aí eu falo, meu irmão, você tá com 160 quilos, você quer fazer uma Lipo HD pra quê? Né? Primeiro vai emagrecer, vai treinar, emagrece, porque lipo não emagrece ninguém. Lipo é pra desenhar o corpo, dar uma melhor forma, não vai emagrecer ninguém. Melhora isso pra depois fazer alguma coisa. Sim, né? Claro. Mas a galera quer o mais fácil, né? O mais rápido. O mais rápido, só que o mais rápido nem sempre é o melhor. Eu falo pra eles, na verdade nunca é o melhor. Se você não tiver mudanças de hábito de vida, esquece, mano. Esquece. Hábitos de vida, exatamente, mudar os hábitos. Que nem hoje não, há mais de 25 anos a musculação faz parte do meu hábito de vida, né? Então, não é só o estético. Não. Saúde, cabeça, mental, exato. Porra, quando você vai treinar, aquele momento é seu. E se você tá se cuidando, você se ama. É isso, tá? E se você tá se cuidando, você se ama.
Cara, que coisa melhor que amor O Valdemar Guimarães, como costuma falar, né? A melhor meditação que tem, você vai fazer um agachamento, coloca lá 200 quilos, sei lá, 200 não, 120 de cada lado. 200 quilos. 120, tá, vai 240. Não, tem o ninja você conhece. O ninja. 320, ele agacha 3 vezes. Mas enfim. Não, os mutantes, né? Mutante, 120 de cada lado, e tá lá se preparando, se concentrando, e a hora que você põe a barra nas costas e agacha. É você, Você tá pensando em que nesse momento? É você com você mesmo. Você, o peso e É você. a respiração. É a melhor meditação que existe. Cara, não tem. Tem meditação melhor. Não tem, e assim, mais uma vez, tá? Se você não gosta, tem muita gente, não gosta de musculação, não gosta de academia, vai fazer outra coisa. Sim, tô dando um exemplo porque né, o nosso métier, enfim, meu pelo menos. O meu também, mas você, assim. sei lá. Vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma coisa, entendeu? O problema o mais fácil é ficar na TV no controle e comendo. Uma arte marcial, não sei se você pratica. Já pratiquei muita coisa, né? Judô, jiu-jitsu e por fim Krav Maga. Krav Maga eu fiz aí 8 anos de Krav Maga. Caramba. Tive que parar por conta do meu tempo, porque era à noite. Mas é fantástico, cara. Mas é uma coisa que deve ser bem efetiva, assim, defesa pessoal, no dia a dia, mais assim. efetiva que eu já fiz, sem sombra de dúvida, é o Krav Maga. Não tem firula, é aquilo e acabou. Né? É rápido e eficaz. É isso. Eu penso assim, a pessoa quer fazer uma arte marcial no sentido de defesa pessoal. De se defender. É isso. Tem que ser uma coisa que seja efetiva no momento que você precise dela. É aquilo. E o Krav Maga o cara é campeão mundial de kata. E na hora de uma briga você faz o quê? Não adianta nada. Não, e é verdade. Enfim, isso. não desmerecendo, pelo amor de Deus. É lindo aquilo, mas... Mas pra defesa pessoal, também hoje, acho. E assim, putz, eu falo pra você, se tiver oportunidade, eu sei que você já foi aí pró no Gil, né, cara? Mas você praticou aí um bom tempo, né? Sim. E, cara, pra defesa pessoal é algo... Cara, impressionante, tá? Impressionante mesmo. Eu fiz 8 anos e... Krav Maga, para as mulheres muito também, né? Pra mulher, e não tem tamanho, não tem sexo. Cara, eu já vi mulher magrinha, baixinha, dando couro em cara, entendeu? Tendo a técnica é efetivo. Tá, então o Krav Maga é uma dica aí pra quem quer fazer. Gasta caloria pra caramba, porque o físico do Krav Maga é bem legal, tá? E uma dica boa. Krav Maga é uma coisa legal. Até depois, se você quiser, tem os instrutores aí que a gente conhece, eu te dou a letra. Indicar. Não, e até para conversar, porque é algo muito legal, sabe? O mestre Kobe trouxe de Israel. Trazer aqui pra gente bater para falar sobre isso é bem interessante. É muito legal. Trouxe de Israel e, cara, eu comecei em 2010. Quando teve lá a primeira academia no ABC, eu fui fazer. E falei, deixa eu ver se isso daí é legal mesmo. Animal, eu falo pra você, animal. Muito legal mesmo. É algo que bacana, hein? Muito bom. Saindo um pouco do Não, mas faz parte. Mas faz parte. Eu acho que saúde, né, cara? Saúde. Esporte, saúde, isso daí faz parte da medicina, né? Saúde mental, uma coisa que eu gosto muito de sempre... a gente negligencia falar um pouco às vezes, né? Não, porque o estético, como você mesmo disse, o estético às vezes, né? Pô, não tô legal de cabeça, não me sinto bonito, não me sinto bonita. Você nunca vai estar bem, cara. Você não tá bem na cabeça, você nunca vai estar bem. Exato. A sua estética vai sempre estar uma bosta, tá? Você vai falar, nossa, é a cabeça. Primeiro a cabeça ou porque às vezes a pessoa não tá bem porque, não sei. Seio, vai. A mama. Puxa, é muito pequena, não gosta, e coloca, já muda. Mas mesmo pra fazer essa cirurgia, sua cabeça tem que estar boa. Primeiro a cabeça, já depois tinha o estético. Pacientes que não tinha mama nenhuma. E o problema era a mama. Colocou a mama, não se autoaceitou depois. Vai lá. Falou, tá grande, eu não quero isso. Cabeça não tava boa. Muda pra agregar, não pra pensar que você vai ficar feliz. Cabeça tem que estar boa, tá? A cirurgia plástica não é a solução dos problemas. Nunca. A solução dos problemas está em você. Aí depois vem a cirurgia plástica, a cerejinha do bolo. A cereja do bolo. Primeiro a cabeça, então, depois sempre, o estético. Sempre. Isso sempre. 100% dos casos. Muito legal. Fica à vontade, viu? Pô, eu vou matar mais um. Poxa, fica à vontade, estamos aqui pra... quer como é que... Juan, né? Juan, nosso câmera... Áudio... Iluminação, editor... Tudo aí. É o cara que coloca a câmera em mim a hora que eu estiver falando bobagem, tira a hora que eu estiver falando mais bobagem. Juan, se tiver afim, fica à vontade, tá? Bom, o que mais, meu querido? O que a gente pode passar para esse pessoal tão desinformado? Putz, cara, tem uma coisa que eu tô combatendo aí até... A coisa tem aqui, a gente fica meses, né, falando, mas cara, enfim. Se deixar... Mas
a promessa de resultado em fotografia na internet, meu. Isso pra mim tá demais na cirurgia plástica, procedimento estético. Aí mostra aqueles famosos antes e depois, tá? Só que é aquilo, né, cara? Corpo humano, que nem eu já falei, não é matemático. Eu faço uma prótese em você, não é a mesma coisa que a prótese no Juan. Vai responder de maneiras diferentes. Aí eu vejo uma foto, porra, quero igual. Primeiro, você não tá no McDonald's e pediu um Big Mac, né? É isso. Pois tá? Eu quero o número 1. Pronto, vem igual para todos. Meu corpo é diferente do outro e cada corpo tem sua nuance. Segundo, aquela foto não vai ser seu corpo nunca. Mas nunca. Eu quero essa barriga chapada, essa lipo 3D, esse peito aí que não mexe. Não é verdade isso. Então, na medicina, e na medicina que eu falo, no odonto, na biomedicina e tal, nós não podemos prometer nenhum tipo de resultado como esse. Tá? Porque quando você faz um antes e depois, você está prometendo um resultado que é inatingível. Você está fazendo uma coisa que chama propaganda enganosa. E o Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma relação consumerista. Quando eu tenho um paciente, eu tenho um contrato com esse paciente que eu sou um prestador de serviço para ele. Quando eu mostro um resultado desse, ou eu faço uma propaganda dessa, eu estou infringindo um artigo do Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 37, que é a promessa de resultado. E a propaganda enganosa. Se o paciente não fica satisfeito porque não está igual da foto, ele pode me processar e vai ganhar. Sim, você mostrou ali, né? Eu mostrei. Eu lembro que há uns anos atrás o Conselho Regional de Nutrição estava pegando no pé disso aí. Sim. Muito nutricionista colocava porrada de antes e depois. Eu fiz a dieta low carb, hiperprote e fiquei assim. Eles estavam pegando no pé disso aí também. Quantas características genéticas, mas é óbvio. Como que você pode divulgar e propagar uma coisa dessa que não é real? Então, o Código de Defesa do Consumidor é bem claro. A gente fez parte de uma força-tarefa no Ministério Público em 2022, junto com o Ministério Público de Minas Gerais e o PROCON, para combater isso. Porque, não dá para você ficar... Só que virou, desculpa a palavra, uma putaria isso daí, tá? Hoje, nossa, o que tem de médico, dentista, farmacêutico, todo mundo fazendo isso... Só que pode ser que o conselho não reprima, tá? Pode ser que o conselho da classe deles não reprima. Porém, nós somos regidos pela legislação do processo civil. E o Código de Defesa do Consumidor está dentro disso. Mais recentemente, LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, você está mostrando dados que são sensíveis do paciente, isso não pode, tá? E, criminalmente, 171, estelionato, né? Quem faz isso está utilizando da profissão para angariar um paciente. Sim. Isso é estelionato. Então, você enquadra no civil e no criminal. Ver a coisa, é isso aí. Mas você está iludindo, né? Exato. E eu vejo isso como uma ilusão. A mesma coisa. Você pega aí um nutricionista, por exemplo, e aí pega a foto de um cara bem gordão e depois ele trincado, travado. Foi a nutrição só dele? Pois é. Pô, desculpa. E o cara não vai falar, né? Tipo, olha, ele ficou assim... Com você eu não posso garantir, ninguém vai dizer isso. Entendeu? Ou se não, eu acharia legal, então mostra, mas mostra as complicações. Mostra aquela cicatriz feia que ficou queloide, mostra a necrose de areola, mostra a abertura dos pontos, porque isso é real. Que pode ocasionalmente acontecer. Estatisticamente eu tenho esses casos, todo médico tem esse caso, então por que não mostra, meu? Então mostra. Sim. Mostra as coisas que podem acontecer de bom e de ruim. Show de bola. Isso é justo. Aí é uma coisa honesta. Só que não é o que acontece, meu. Não é o que eu vejo. Isso é uma luta até na minha diretoria lá na sociedade, justamente isso, tá? Combater esse tipo de profissional. Porque esse profissional mancha toda uma profissão. Quando o cara faz um negócio desse, não é pra ele. Na verdade, ele tá manchando toda uma carreira médica, né? Ele tá falando, cirurgião plástico é tudo picareta, né, meu? Sim. Cirurgião plástico tudo promete. E na visão de muitos juízes é assim. Eu sei que eu tenho contato com muitos juízes embargadores, os caras falam, cirurgião plástico é fogo. Não é cirurgião plástico, fogo. É uma parcela que mancha toda uma profissão. Como tem em toda a especialidade. Cara, você pega um treinador, você pega um uba. Puta, quantos não tem? Treinador, então dá pra contar nos dedos de meia mão, viu? Você sabe, você tá aí há quantos anos, meu? E você vê, entendeu? É o cara que promete mundos e fundos e não é verdade. Então,
isso na área da medicina, a promessa de resultado através de fotografias é algo que não deveria acontecer, mas acontece, né? E a gente vê isso com uma certa frequência. Sim, opa, o que mais tem? Isso daí é... Principalmente nessa área de procedimentos estéticos, né? Olha como ela era, como ficou. Então, eu até entendo a parte total, assim. do paciente que fala, nossa, pô, mas o doutor ele mostra, eu quero saber como é que é o resultado e tal. Mas é para aquele paciente. O cara não vai mostrar, o paciente ficou cheio de fibrose. É o que eu falei, ó, nesse já deu errado, ele não vai mostrar essa. Então, ó, essa deu certo, mas eu tenho aí meia dúzia que deu errado. Vai mostrar? Imagina. E é gozado, porque os médicos quem? Bom esclarecer, as pessoas têm que... Se bem que liga, tem gente que se faz de... Não quer nem ouvir, não. Não tem muito disso? Muito. Mas você entende que é tudo estatístico, né? Quando dá problema é 100% para aquela pessoa. E ninguém quer ter problema, entendeu? Mas você está preparado a ter um problema numa cirurgia? A maioria, se a pessoa sabe que pode acontecer, vai estar preparado. A maioria não está, não, meu. A maioria fala, eu vou no doutor que ele mostra os casos dele na internet, é tudo caso bom. Pô, que é mais barato, é pior ainda, né? Fazem 10 vezes. Não, há pouco tempo atrás a gente pegou aí... pouco tempo, faz uma semana, eu dei entrevista para a Band falando exatamente sobre isso. Aliciadores de cirurgia plástica encaminham para alguns médicos que não são nem cirurgiões plásticos e fazem cirurgias plásticas. O cara chega a fazer 10 cirurgias num dia. Nossa. 10 cirurgias num dia, entendeu? Dá para dar certo. Desculpa, cara. Cirurgia é uma liturgia, para falar a verdade. Quando eu entro no centro cirúrgico, parece que eu tô entrando num local sagrado. Porque, cara, você fica estressado... Né? Poxa vida. Estressado, a pessoa pode morrer tensão, ali. E a pessoa tá dando a confiança, o voto de confiança para mim. Qualquer confiança maior do que essa, meu? A pessoa tá entregando sua vida para você. Exato. E é uma responsabilidade enorme. Cara, o cara faz 10 o dia inteiro, de madrugada operando. Não dá para ser normal isso, velho? Não, só pensando no lucro, né? Não dá para ser normal, não dá para falar que é normal. Então, assim, cuidado, né? Cuidado, é o que a gente fala dentro da sociedade, é o que a gente fala dentro do CRM, é o que a gente fala dentro da justiça. Cuidado ao fazer um procedimento estético. Exato, e são pessoas como você que ajuda a gente a ter essa melhor visão da coisa, a clarear as ideias, discernimento melhor. A gente tenta dar esse discernimento. A gente tenta. Que não são tantos assim. Então, a gente fez uma pesquisa dentro da sociedade, né? Nós somos 7 mil cirurgiões plásticos titulados no Brasil, 7 mil, tá? Qual porcentagem desses tá fazendo coisa errada? Não chega a 10%, não chega, dá 6, 7%, é muito pouco. Qual que é o problema? Esse muito pouco faz muito barulho. Tá. Esse muito pouco faz muito barulho. É a mesma coisa, treinador, não morreu educador físico. uma moça agora há pouco tempo, não sei onde eu vi de relance morreu. Atriz, ela que ela era modelo. Sim, polimetilmetacrilato com silicone líquido industrial. Olha isso. Esse também a gente teve que participar de algumas entrevistas justamente falando sobre isso, né? A moça tinha mais de 500 ml desses produtos X aí, que a gente não sabe o que é, mas pelo relato era polimetilmetacrilato e silicone líquido industrial nos glúteos aí da moça. Tá? E morreu. E infelizmente as pessoas pagam a estética, a vaidade com a vida, né? Com a vida. Então, alerta para todo mundo. Sim. Poxa vida. Todo mundo, meu. Acontece de vez ou outra esse tipo de coisa. De repente acontece até mais do que eles mostram. Sim. Como era uma modelo, talvez um pouco mais conhecida na mídia. Acontece mais do que mostra, sem sombra de dúvida. Eu que estou dentro da outra parte, saber, né? Que acaba chegando lá pra gente, né? A gente vê que tem muitos casos, e casos esses bem pesados, né? Pesados que a gente fala porque agiu com imperícia, imprudência e negligência. Tá? Graças a Deus eu falo que é uma minoria dos casos que chegam para mim é disso, tá? É o que a gente chama do nexo de causalidade, é uma minoria, tá? Mas existe, a gente sabe que existe. Os poucos fazem muito barulho. Muito barulho, a mídia adora, né? Mas quem que aparece? Quem faz barulho, mano? Quem faz barulho, entendeu? Então, nós que fazemos o trabalho sério, temos que fazer barulho também. Sim, exato. Por isso que eu faço questão. Muito bom.
Chama a Luciana Gimenez, eu vou dar Sim. entrevista, Opa, eu tenho que dar cara. Sim, Pô, sim. se eu não der a cara, vai chamar um cara que vai falar besteira. Exato. Entendeu? Muito bom. Chama o Levantar, vou falar, eu não tenho problema. A gente tem que falar o que é sério e ético dentro da medicina. Porque senão, quem faz barulho, infelizmente, é quem tá fazendo coisa errada. Eu também vi, não sei aonde, na TV, sem querer. Ele era, parece que, enfermeiro e se fazia de médico. você sabe? Sim, isso daí, salvo engano, foi no Rio de Cara Janeiro. de pau! Não, foi em Goiás. E de fato o cara era enfermeiro mesmo. E Né? atendia como médico. Atendia como médico. E outra agora, uma outra moça também, que era biomédica, tinha um homônimo de uma médica, usava o CRM da médica. Eu vi também, se passando pela médica. Clínica absurdamente chique na Zona Sul. Mais de 300 usando mil o CRM seguidores. da outra. Mais de 300 mil seguidores. Meu antes e depois para torta e direita, usando o CRM da médica. Normal isso, cara? Desculpa. Nossa, isso é patológico. se lascou também, né? Se lascou. Mas Mas fritar pastel sabe agora, qual sei lá. Então, Com chama. todo o meu respeito aos pasteleiros, né? Não, frito pastel numa boa, cara. Mas não faço esse tipo de porcaria, meu. Porque isso é criminoso. Só que o problema é, a galera acha que não vai dar nada, né? Aí faz isso, dali a pouco sumiu o nome dele, volta a fazer. Volta a fazer. Muda o nome, Muda como o fazem nome. alguns laboratórios Você clandestinos, sabe. né? Pegou ele e já lançou outro com outro nome. As droguinhas anabolizantes. Muda o nome. Pegaram não sei quem, já tá com outro nome. E rola muito dinheiro, né, cara? Rola muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Tem laboratório, isso em off aqui, né? Sabe? Que a gente está nesse meio, acaba ouvindo as histórias. Tem um laboratório aí, ou tinha, não sei se o laboratório ainda existe, coisa de 100, 150 mil por dia. Nossa senhora, meu. Muito dinheiro. Então, né, é uma coisa que compensa, né? Nossa senhora. Coloca o nome, Cifras vamos milionárias continuar. aí que vão rolar. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece, Até mas... fala, quando a gente mete o pau, né, entre aspas, mas tem atleta que tem muito atleta, porque há muito atleta que não tem uma condição financeira bacana, boa, enfim, e precisa se preparar, porque é caro. gasta, você Pra é um atleta caramba. pro, gasta, e daí vem uma boa parte da grana dele, porque eles ganham fazem propaganda da marca, Ganham o tem o ticket cupom da e coisa e tal, e ganham muito dinheiro. Então, de repente, fechou o laboratório, o cara se lascou. Coitadinha do... Falou, mas desculpa, né? É um risco o cara que que vende ali cocaína também tá levando dinheiro para casa, para família. Exatamente. Tá certo É um isso? coitadinho também. Então, Não então tá sabe, você fez a escolha, isso não é legal. Se bem que também já falei aqui no dia que estava o Fernando, cada um faz sua escolha. Ele sabe que é São clandestino, escolhas, meu. Ele sabe se... É sua escolha, fica à vontade. Já tomei, faço uso às vezes de hormônio, faço reposição, enfim, não tenho vergonha de falar. Toma, sabendo tomar, obviamente, de preferência, mas o que eu acho mais errado, a gente comentou isso, ficou um tempão falando sobre isso, marcas de esteroides clandestinas patrocinando eventos de musculação. Isso que o Fernando Marques sempre fala, né? E eu não acho isso legal, me desculpa. Você está fomentando isso não é a só coisa. antiético, é nojento. É imoral, né? O fisiculturista já é de uma certa forma, né? Tem Sim. uma certa Um preconceito. O cara que é grandão é porque está bobão, anabolizado. né? Não, e é anabolizado, é bomba. Tá desse tamanho porque toma bomba. Aí o cara me patrocina um evento com marca de bomba. Underground. Tá assinando embaixo, a gente é grande porque é bomba. Sabe? Ainda mais underground, mesmo se fosse um laboratório. Não, mesmo se fosse laboratório, não é pra... Não faz sentido. Isso não faz sentido. Não faz sentido. Você luta contra Você tudo vê, aquilo como a gente que até comentou aqui, dissemina. né? Não sei se isso é verídico, imagino que sim, que dos ciclistas que mais usam hormônios. Você já viu algum evento de ciclista com a marca do anabolizante? Não. Poxa. Não tem lógica, né? Não teria lógica uma coisa Agora os dessa. caras fortão, é o que eu falei, tá assinando embaixo, sou bombado e só tô desse tamanho porque eu uso bomba. E não é verdade, tá? Pra quem Não é, sabe de não, fisiologia... imagina. Pois é, Não estão é queimando o verdade. filme deles mesmos. Não é verdade, tá? E eu falo isso, o pessoal não entende isso, tá? Às vezes me vê e fala, o Cataoca usa tal. Velho, você não precisa pra chegar... Eu não tô falando em shape de competição, não é isso. Sim. Mas pra você chegar bem, pra você chegar saudável e tá se sentindo bem com o seu shape, você não precisa disso. Pois é. Alimentação adequada e treino adequado, você consegue. Um corpo bom. Se tiver uma genética que ajuda, então você vai ficar com um corpo Você consegue. excelente. Você consegue. Tá, pô, Xamã,
fazendo isso, eles estão, né? Quantos alunos seus que você não tem que o cara tá bem pra caramba e não precisa tomar? Pois é. Para, né? E eu acho que isso daí é uma falácia que vão propagando que é mentirosa, tá? É mentirosa. E agora, como eu falei, voltando a falar da molecada, já fica com aquilo na cabeça. Se eu eu só não vou ficar fizer- bom se eu... Antes de aprender a treinar, de aprender a comer, ele já te pergunta o que eu tomo. Aí o cara vai assistir um campeonato, todo empolgado, tá lá a marca do negócio. Ah, é isso. Eles estão tomando Se eles isso aí, estão tomando, isso é o que bom. eu vou tomar. Isso é bom. Então, sabe, não tô aqui pra julgar ninguém, não vou ser também cara de pau e Não, cínico. Usa, o problema é seu, eu só acho que deve né, saber o que tá fazendo, enfim. E saber das consequências. Mas não sou eu que vou julgar se tá tomando ou não. Agora, patrocinar evento, Não dá. eu sou totalmente contra, não acho legal. Você tá corretíssimo, meu. Você tá corretíssimo. Mas aí cabe os organizadores saberem, né? De tudo. Saberem não, Parece que né? tá mudando a coisa. Parece que a coisa tá mudando. Meu querido, Puta, já são quase... quase 5. Você também tem um compromisso, né? Tenho, vou pra São 17? Bernardo. Eu sou Bernardo, cara. Gostaria de ficar aqui até... Ah, mas é o papo que a gente vai ter sempre, meu. Você sabe aí Infelizmente, que tem o tempo meio limitado. quando você quiser, é só chamar, a gente vem Com bater certeza, um papo, com meu. certeza. Vamos falar assim. Algumas palavras finais para os nossos queridos. Pessoal, vocês Um aí que toque estão final, enfim. procurando saúde. Vou deixar, desculpa interromper, embaixo onde vai estar... eu tenho os links dos nossos parceiros. Vou deixar o seu contato, Posso o seu pedir link, uma enfim, coisa? claro. Não precisa deixar meu contato é fácil. Deixa o contato da Sociedade Brasileira de Tá bom, tá bom. Passa para mim, eu coloco. Ótimo, ótimo. cirurgiaplástica.org.br. Embaixo Por quê? do vídeo, na descrição, eu coloco. Então, esse vai ser meu alerta. Tá. Você que vai fazer uma cirurgia plástica, entra no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgiaplástica.org.br. Cirurgia plástica com cirurgião plástico. Entra no site e vai ver quem é cirurgião plástico. Simples assim. Pronto. Entendeu? Você atleta, você aluno, você quem seja, vai fazer cirurgia plástica, cirurgião plástico. Então, essa é a nossa dica. Vai estar o link aí. Clica lá, põe o nome do médico e veja se é cirurgião plástico. Porque Exato. Se tiver alguma indicação, né? Clica lá para ver se... melhor ainda, tá? Façam isso, tá? Chama... Puta, Muito obrigado, foi um valeu prazer. mesmo. Quase. Cara, quase, meu. Obrigado mesmo, viu, cara? Vamos tê-lo mais vezes aqui, Sempre. se Deus quiser. Obrigado, Tá bom? viu, meu? Meninos e meninas, infelizmente, né? A gente vai ter que ficar por aqui. Hoje é o que se tinha para o momento. Um dos maiores profissionais, mais respeitados, perito, Dr. Alexandre Kataoka, dando algumas dicas aí, ensinando algumas coisas. Eu aprendi muito hoje, enfim. Vai estar outras vezes aqui. E como sempre, é o que eu falei, sempre gente interessante, passando boa informação para nós sobre saúde, enfim. Esse é o objetivo do Old School Gymcast. Vejo vocês na próxima quarta. Beijo do tio. Hasta la vista, baby.